Paz do Senhor a todos. E todas, se tiver alguma mulher me assistindo. Eu tava pensando, fazer o devocional hoje com vocês, porque eu acho importante. E também senti a necessidade, o Espírito Santo me pediu. Eu acabei de acordar, por isso que eu tô assim, ainda meio dormindo. Mas o Senhor falou comigo de colocar sempre Ele como a primeira coisa do meu dia, Sempre estar orando pra Ele. E eu quase deu errado, porque eu fui no banheiro, eu saí do banheiro, sentei aqui, peguei o celular e comecei a acessar o Instagram. Comecei a olhar. Aí eu falei, opa, vou fazer o meu devocional antes, vou escutar louvores e vou louvar a Deus, depois eu vou fazer o meu devocional. E é tão louco assim que o Espírito Santo mesmo já estava me alertando. Então ele já falou, não, o que você prometeu ontem no culto? Que você ia ser mais fiel a Deus, que você ia ter fidelidade, que você ia ter relacionamento, porque o Espírito Santo, acima de tudo, é relacionamento. E uma das coisas que eu estava aprendendo com a Adriana Santana, ela vai na Lagoinha de Orlando, E Jesus tem mudado extraordinariamente a vida dela. Quase não saiu. Mas ele tem mudado muito a vida dela. E ela fala que isso é através da fidelidade, do relacionamento. E ela fala assim também que como é que a gente quer que Deus dê prioridade no que a gente está passando, nossos problemas. A gente pede. E a gente fala, meu Deus não tá me vendo aqui. Sendo que primeira coisa, a gente não coloca Ele como prioridade no nosso dia a dia. Isso é doído, porque a gente pede tanta coisa pro Senhor e muitas das vezes a gente nem coloca Ele como prioridade no nosso dia. E isso é o pior, assim, o que mais assim, chateia o Senhor, porque a gente parece que vê como um gênio da lâmpada, só para pedir, sendo que Ele fala que Ele é a nossa fonte de água viva. Ele é mais do que a gente só pedir. Ele é tudo na nossa vida. E o engraçado é que hoje o devocional fala um pouquinho sobre isso. Fala sobre o filho pródigo. Não sei se vocês têm Bíblia, mas quem puder estar abrindo aí em Lucas 15, já no primeiro versículo, fala sobre, versículo 11, tá? Não, primeiro, versículo 15. Capítulo 15, versículo 11, perdão. Já fala da parábola do filho pródigo. E eu vou ler um pouquinho e a gente vai conversando, tá bom? Continuo. Espera que eu esqueci de fazer oração antes do devocional. A gente tem que orar antes também, tá bom? Fechem seus olhos. Senhor, sei que o Senhor está aqui nesse momento. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor faça com que seus filhos entendam a tua palavra. Que essa palavra ela possa tocar alguém. Que ela possa tocar no mais profundo da alma. Que o Senhor venha abençoando nossos dias. Que o Senhor traga com refrigério, porque o Senhor é fonte de água viva. Até que o Senhor nos sustentou. Então eu te peço que o Senhor continue a sua obra na nossa vida, o teu propósito. Muitas das vezes a gente tenta ir com os nossos próprios braços, mas a gente não consegue, porque com os nossos próprios braços a gente pode ir até um certo local, mas depois é só o Senhor que sabe. Só sabe o que vai fazer. Então a gente te entrega toda a nossa vida, tudo que a gente tem para o Senhor fazer o teu propósito na nossa vida. E que seja feita a tua vontade, Senhor, não a nossa. Amém. Vamos lá? Parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiam os haveres.
Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, eu vou falar um pouquinho pra gente entender, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, pronto. Bom, ali fala na passagem de Lucas do filho pródigo, né? Que um certo senhor tinha os filhos, né? E um dos filhos pediu a herança pro pai pra sair de casa. Ou seja, dá pra pensar, hoje em dia nem existe isso, né? Nem tem como a gente vir e falar pro nosso pai, pai, me dá a sua herança. Nosso pai nem morreu ainda. E olha esse filho. Ele pediu a herança pro pai. O pai não tinha falecido ainda. E ele falou, pai, me dá o que é de direito, que é a tua herança. O pai, eu penso, né, que deve ser que uma quantia em dinheiro o pai deve ter dado. Enfim, deve ter pego a renda do pai todinha, ter dividido entre os filhos e ter pegado só aquela parte dada para aquele filho. E o filho foi atrás, foi pro mundo, né? Foi pro mundo se divertir, foi pro mundo curtir. Enfim, a gente não sabe, né? Mas foi pro mundo, saiu da casa do pai. Quando ele saiu da casa do pai, ele gastou aquele dinheiro que era da herança dele. E certo dia, aconteceu uma coisa. Veio a fome e ele não tinha mais dinheiro. E então ele teve que fazer o quê? Ele foi trabalhar no campo, foi trabalhar da pior forma. E sabe o que era? Ele comia o restante dos porcos, que os porcos comiam. Porque ninguém dava comida para ele. A crise era tão grande que ninguém dava comida. Então ele comia o restante dos porcos. Tem coisa mais suja do que isso? Do que comer o resto dos porcos? E que ele fala aqui, ó. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E aí ele fala aqui que até o pessoal que trabalhava para o pai dele, os trabalhadores, eles comiam pão. E ele comia o restante dos porcos. Ou seja, até os trabalhadores que trabalhavam para o pai dele tinha fartura. Para você ver. Levantei-me e irei com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus trabalhadores. E levantando-se foi-se para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram, aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurá-lo, conciliá-lo. Ele ainda fala aqui, ó. Mas ele respondeu,
a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os teus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o que fala nessa parábola aqui, né? Que é coisa, eu acho lindo. A gente, vamos trazer para a vida atual, né? Que ali ele fala, né? Que ele caiu na real, ele se arrependeu de ter saído da casa do pai, de ter, ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha amor, ele tinha comida, ele tinha carinho, ele tinha fartura, ele tinha tudo. Mas ele resolveu sair porque o olho foi maior. Porque ele queria o dinheiro, ele queria aquele dinheiro, ele queria gastar no mundo. E quantas das vezes o nosso Pai Celestial, ele nos dá tudo isso na casa dele. Ele nos dá milagres, ele nos dá bênção, ele nos dá fonte de água viva. E quantas das vezes a gente pega essa bênção que ele deu e vai para o mundo gastar ela? Quantas das vezes o Senhor dá pra gente um emprego que a gente estava procurando? E a gente tá lá todo dia orando: Pai, não me dê um emprego, me dá um emprego que eu possa trabalhar, um emprego que eu goste, um emprego que eu possa estar recebendo uma quantia necessária para me manter. Ou Pai, tô aqui juntando o dinheiro para comprar um carro, Senhor, me ajude. E beleza, aí Deus vai lá e fala: nossa, meu filho tá merecendo. Ele tá ali orando, ele tá ali procurando, ele tá ali trabalhando, ele tá ali fazendo por onde? Aí Deus vai lá, prepara a bênção, te dá a bênção. E você pega essa bênção e literalmente vai pro mundo. Você sai da casa do Senhor, você para de falar com as pessoas que te trazem para perto do Senhor. Você para de ter relacionamento com Deus, porque você recebeu a bênção e você acha que não é mais preciso falar com o Senhor. Quantas das vezes a gente faz isso? Quantas das vezes a gente foge, recebe o que é nosso, né, que Deus nos deu, e foge, e nem olha para trás. E ali fala que Deus já tinha preparado aquilo para o filho dele. Deus já tinha mandado matar o cordeiro. Deus já tinha mandado separar as vestes, as sandálias, o anel, que é a aliança. Então Deus, quando você sai da presença dele e vai para o mundo, Deus já deixa tudo isso preparado. Sabe por quê? Porque ele quer que você volte. Porque ele te ama tanto e ele te tem como filho. E ele só espera para que você volte. E é até engraçado que o outro filho falou assim: mas o Senhor nunca fez isso por mim. Agora o meu irmão que foi embora, o Senhor faz uma festa para ele. E o Senhor fala: você, filho, sempre esteve comigo. Isso ele fala para quem é fiel. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, ó: Pai, eu tô aqui orando, eu tô aqui louvando, eu tô te entregando a minha vida. O meu irmão ali que acabou de entrar na igreja, acabou de ser batizado, já recebeu uma bênção, e eu tô aqui e não recebo. O que tá acontecendo? O Senhor não me ouve, o Senhor não vê que eu preciso. Mas o Senhor fala: tudo que é meu é seu. Tenha paciência. Tenha paciência que o que for teu, Deus vai dar. E às vezes, muitas das vezes, quando Deus está calado, o que a gente fala é que Deus está trabalhando. Talvez você não esteja preparado ainda para receber aquela bênção.
E Deus, ele se alegra muito com de um filho que está na presença, que está ali. Mas ele se alegra muito mais daquele que volta para os braços dele e se arrepende. Eu não sei qual foi o que te fez afastar, porque a gente tem muitas dessas questões que às vezes a igreja, as pessoas nos fazem nos afastar de Deus. E eu aprendi isso. Não é a igreja, não é a pessoa, e sim o chamado e quem eu tô servindo. Então eu já me frustrei muito com a igreja, já me frustrei muito com pastores, já me frustrei demais. Mas não é, eu não tô aqui para servir pastor, eu não tô aqui para servir igreja, eu tô aqui para servir a Deus. E sim, eu devo viver em comunhão, eu devo frequentar uma igreja. Mas lembrar que a única pessoa que não me julga, ela tá lá em cima. Deus não julga a gente. Não julga. Pode ter feito a pior coisa do mundo. Mas se você se arrepender, Ele te perdoa. Bom, então foi isso o devocional de hoje. E espero que tenham gostado. A parábola do filho pródigo. É isso que Deus queria falar com a gente hoje. Paz e uma ótima semana.